Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com mais um episódio do Boa Ideia no Ar. Hoje trazendo um convidado que foi recentemente premiado, o Lucas Soares, que é fundador do Instituto Anelo, uma organização não governamental que promove a inclusão por meio da música. É um projeto belíssimo, como vocês vão ver agora. E o Lucas e o Instituto Anelo foram premiados recentemente no festival em Roma, um festival de cinema na categoria videoclipe, com o videoclipe Nosso Lugar, né? Então, Lucas, muito bem-vindo. Prazer estar aqui com você. E Lena, vamos terminar de apresentar nosso convidado. Lucas, a gente te agradece muito a presença. A gente sempre quis conversar mais comprido com você e contar para os nossos ouvintes a história sua e do Instituto Anelo, que é tão bacana. O Lucas, gente, é autodidata de música, frequentou conservatório, foi morador do Florêncio a vida toda, agora que está fora de lá, mas passa 12 horas por dia lá. O Lucas é um cara que ama o que faz e o lugar em que ele está. Por isso, o vídeo Nosso Lugar. Ele ainda vai falar um pouco mais. Mas começa, Lucas, contando pra gente esse início, de onde veio essa ideia de ser fundador de um instituto que transforma vidas através da música. Bom, a música entrou na minha vida de forma inesperada e esperada ao mesmo tempo. Nasci em Campinas, em 1980. Os meus pais se separaram 3 anos depois. Fui morar no Jardim Florêncio, em uma das vielas do bairro, com a minha mãe e minhas 3 irmãs. Com 8 anos de idade, percebi a vulnerabilidade que a gente estava e comecei a trabalhar no contraturno escolar. Isso aí foi depois de uma cena assim, que eu nunca vou esquecer, porque eu lembro da minha mãe chegando com parte do almoço dela para que a gente jantasse. Então, eu percebi ali com 8 anos, e eu falei, poxa, eu preciso ajudar a minha mãe. Então, eu tive essa consciência, eu sei que ela já fez isso muitas vezes, e faria hoje, né? E, então, eu comecei a trabalhar no contraturno escolar, criança não trabalha, não deve trabalhar. E o que aconteceu foi que eu acabei abandonando a escola. E eu nunca contei isso, o abandonar a escola teve um ponto assim muito de vulnerabilidade, porque eu trabalhava como vendedor ambulante e uma dessas empresas que eu vendia sorvetes, salgados, eu estava lá com 12 anos, decidiu me contratar para fazer serviços gerais. E aí eu comecei, mas dava para eu ficar na escola e meio período ali. Teve um dia que não teve aula, e aí eu decidi falei, já que não tem aula, eu vou o dia todo na empresa. E falei, quero ver como que é lá de manhã, né? Então, fui trabalhar. E na hora do almoço, eles me deram um Marmitex. E foi a primeira vez que eu comi um Marmitex fresquinho ali, né? Então, eu falei, poxa, então, por que vocês me deram? Eu falei, é porque você veio o dia todo, então a gente tem que te dar um almoço. E naquele momento, eu nunca mais voltei para a escola. Nossa. Então, eu fiquei até segui assim. Depois até saí dessa empresa, voltei a ser vendedor ambulante e me dediquei apenas ao trabalho, porque eu entendia que o trabalho ia me dar o alimento, não a escola, né? Então, eu segui assim até os meus 16 anos, mas eu tinha uma questão assim de autoestima muito fragilizada, né? E aí, com 16 anos, minha irmã mais velha, se chama Silvana, que eu considero assim minha heroína, assim, me convidou para assistir uma apresentação musical na igrejinha que ela frequentava. E quando terminou a apresentação, eu falei, poxa, eu vi aqueles adolescentes todos felizes, assim, com uma autoestima muito elevada, né? E mesmo sendo ali na comunidade, que era no próprio Florêncio. Eu falei, nossa, eu quero aprender música. Então foi aí que nasceu o desejo. Então eu peguei um pouco de recurso que nem tinha, assim, e comprei um teclado parcelado. E fui para a viela de casa com o instrumento embaixo do braço, e minhas irmãs acharam muito estranho aquilo. Falou, poxa, a gente tem que trazer comida para dentro de casa, não um instrumento musical. Nunca teve músico na família. Então, eu falei, então eu vou ser o primeiro. Então vou começar. Então ali com aquele teclado, eu comecei a aprender como autodidata. Autodidata, o que é? É uma pessoa que aprende sem essa formalização, né, da escola, mas não sozinho. Eu penso que sozinho a gente não aprende nada de bom.
Sozinho, não. A não ser que você crie algo, mas eu não criei a música já veio de um presente divino para todos nós. E aí comecei a tocar, e esse tocar veio a tocar outras pessoas também. Porque os colegas que me viam com o instrumento para cima e para baixo, porque você quer mostrar, né? A grande motivação da música para mim foi querer deixar de ser invisível, né? Querer existir, e existir de uma forma assim, feliz, né? E daí até... porque aí você ainda está sozinho, né? Aprendendo, né? Tendo esse prazer. Mas e daí até querer ensinar outras pessoas e ter um espaço e criar um instituto? Como foi? Isso foi muito natural, porque com o teclado ali, outros colegas se interessaram e a gente decidiu formar uma banda. Né? Então vamos formar uma banda, e a gente aprendia juntos ali. Então a banda é intitulada Banda Anelo. Né? O Anelo, nós tiramos essa frase de uma música que a gente tocava na banda, que a música dizia: "E o anelo do meu coração". E nós não sabíamos o significado, a gente sabia que era uma coisa boa, né? Mas não sabíamos. Eu fui saber anos depois que anelo significa desejo, vontade e aspiração. Olha, eu falo só inspiração. Tudo a ver. Isso na língua portuguesa ainda. Então, mas eu não tinha aprendido. Então aí nós formamos a banda, e eram jovens que eu tenho amizade até hoje, né? O Caio, o Gilberto e o Wilson, com a mesma idade. Todo mundo tinha ali, estava com seus 17 anos. Então a gente saía tocando em centros comunitários, nas escolas. O primeiro palco do Anelo foi na escola, então a gente tem uma ligação até hoje muito forte com a escola, com a educação. Então a gente começou a tocar assim, e para mim era assim, era um sonho ali diário. Eu estava muito feliz. E, consequentemente, outras pessoas queriam também música. E eu comecei a dar aula na viela de casa. Então, ali na viela de casa, só que a gente morava em uma pequena casa, improvisada, com madeiras e lonas. Tinha ali uns 3 cômodos. E minhas irmãs estavam trabalhando em outros trabalhos e em outros lugares, e elas falavam: olha, tá pequena, nossa casa já é pequena. Agora, para esse tanto de gente que desce essa viela, né? E era bastante gente assim interessada. E a banda seguindo, em 99, a banda acabou. Por quê? Os meninos estavam todo mundo com 19 anos. E o Caio fazia Senai, aí foi trabalhar na Bosch. O Caio está na Bosch até hoje, o nosso baterista. O Wilson foi trabalhar com condomínios. O Gilberto com computação. E eu só tinha música e a 5ª série. Eu só tinha música. Então eu falei, eu não posso, se eu desistir eu não tenho nada. Eu só tenho a música. Então eu falei, bom, eu vou continuar, porque já tem gente fazendo aula comigo. E aí eu lembrei que eu vendia churros em um pequeno salão no bairro, e que esse salão estava disponível para locação. Então, em início de 2000, eu cheguei na dona do imóvel, o nome dela é Cida Ata, a gente é amigos até hoje. E ela brincou até na época, poxa, como que você vai pagar o aluguel? E aí eu lembrei que os comerciantes do bairro davam um dinheiro pra gente locar o som. Então eu falei, olha, então eu vou pedir para os comerciantes continuar dando esse dinheiro, mas agora para pagar o aluguel. Ela falou assim, tá bom, acredito que você vai ficar uns 3 meses. E essa chave desse salão eu entreguei para ela, peguei em maio de 2000 e entreguei essa chave para ela em março de 2020. Nossa! Eu conheci esse salão. Nossa, eu me senti tão feliz de ver o quanto podia ser feito num lugar tão pequeno. Quando fala salão, gente, fica parecendo que é um lugar grande, né? Não, era um salãozinho. Tinha quantos cômodos? Era bem pequeno ali. E tanto aluno entrava e saía, era tão legal. E aí, um pouco antes de 2020, que foi quando você saiu de lá, vocês começaram com o sonho da sede. Hoje a sede é maravilhosa. Conta um pouquinho, mas bem rápido, porque a gente quer saber. Aliás, aproveita. Vamos já para a próxima pergunta. Conta um pouquinho disso, de sair desse salãozinho para a sede própria, que é linda. A gente convida todo mundo a ir lá conhecer. Aproveita, conta as atividades. O que hoje o Instituto Anelo tem feito, além de ter uma banda, né? Porque a ideia da banda continuou. Sim, e muitas bandas hoje no Anelo, né?
A gente conseguiu preservar o vínculo com as pessoas, que é insubstituível, né? As amizades. Então eu tenho muito orgulho da primeira formação da banda, dos meus amigos, né? Que nós somos amigos, né? Então a música ela vem para isso mesmo, para fortalecer vínculos, né? Melhorar cada lugar. E a Anelo começou ali de forma improvisada, no início de 2000, ali maio de 2000, mas eu não imaginava que o interesse seria tanto assim das pessoas por música. A gente foi noticiado isso daí, as emissoras da cidade. O primeiro ano, 526 alunos. A gente dava aula de manhã, tarde e noite. Assim, era uma coisa assim, era uma sede tão grande de aprender e de ensinar e de fazer tudo junto ali. E tinha mais outras pessoas que davam aula lá? Eu só consegui por causa disso. Eu não estava sozinho. Outras pessoas se interessaram, músicos autodidata, como eu, outros músicos tocavam na igreja, que vinham da Unicamp também, começaram a chegar pessoas muito interessantes. E aí a gente foi formatando, organizando, porque a Anelo ela surgiu assim, de uma forma muito orgânica, né? Assim, foi acontecendo, né? Hoje a gente tem um projeto mais organizado e que a gente vem buscando melhorar a cada dia, né, para que seja um projeto que mereça ser chamado de nosso lugar, né? E aí, ficando naquele pequeno salão, que a gente tem muito orgulho de ter conseguido fazer tantas coisas boas ali, tantas coisas boas. E nós recebemos a permissão de uso de uma antiga base da Guarda Municipal, do Jardim Florense, que é logo na entrada do bairro. E eu penso que a entrada de um bairro tem que ser acolhimento, né? Eu acho que é muito importante a segurança pública, sem dúvida, mas a entrada do bairro pode ser sejam bem-vindos. E a Anelo está fazendo isso agora, porque ela está ali na entrada do bairro. É o cartão postal do bairro, né? Imagina que o pessoal do Florença deve ter orgulho de ter uma organização que já está famosa. E aí uma antiga base da Guarda que seria demolida. E nós chegamos juntos ao poder público e falamos, nós podemos... Porque a gente estava numa campanha muito sonhadora, assim, de conseguir recursos para construir uma sede. Porque a gente havia recebido um terreno, que hoje a gente usa até de estacionamento. Recebi um terreno para construir. E como todo sonhador, eu falei, poxa, vamos então fazer uma campanha. Nós lançamos uma campanha, uma boa ideia, de... que a gente ficou assim, poxa, Campinas tem em torno aí de 1,5 milhão de habitantes. Se cada um doasse R$1, a gente conseguiria fazer uma sede, né? Mas a gente sabe que não é tão assim. Mas o sonho é assim. A Anelo sempre teve sonho, assim, no fundo sempre foi um sonho de um menino, não de uma realiza, né? sonho de uma criança, assim, que não tem limites para sonhar, né? Os adultos colocam limitações nos seus sonhos, as crianças não. E era ali um sonho de adolescente. E aí vocês conseguiram esse dinheiro nessa campanha? Nós começamos a fazer a campanha. Começamos a campanha em 2018. Antes até da gente receber a permissão de uso. Porque a gente já tinha ali um terreno para construir do zero. E aí um grupo de arquitetos fizeram o projeto para a gente, lá mais de 1 milhão para poder conseguir o recurso. Falei, vamos começar. E a gente começou, e foi muito engraçado. Logo no primeiro mês da campanha, eu tinha uma reunião em Souzas, e fui passar para pegar uma assistente social que ia participar também, ali no Castelo. E assim que parei em frente à casa dela, veio um morador de rua. Ele veio e falou assim, você tem R$2 para me dar? Aí eu peguei e falei para ele, olha, eu tenho, só que eu estou numa campanha, que eu estou também... pedindo doações para as pessoas de R$2. Você coincidiu o valor. Aí ele falou assim, mas para quê? Eu falei, e assistente social no carro. Aí eu falei assim, para que a gente possa construir uma sede para os nossos alunos. Ele falou assim, nossa, é muito importante, é um projeto muito bom. Aí ele pegou e falou assim, tá, eu vou doar. Ele me deu R$2. E eu guardo essas moedas assim até hoje, porque todo mundo pode fazer alguma coisa. Aí eu falei para ele, eu peguei, até a assistente social que estava junto, ela falou assim, não acredito que você pegou os R$2. Eu falei assim, é a dignidade dele. E aí nós andamos um pouco à frente, eu chamei,
naturalmente, fiz ali um gesto para ele também, de presente. Mas eu fiquei com as moedas dele, e eu guardo até hoje. Que legal. E aí nós conseguimos, naquele ano, 37 mil reais. Na verdade, aquele ano não, até 2019. Né? A gente conseguiu, de 2 em 2 reais, a gente conseguiu 37 mil. E quando a Guarda Municipal ia sair, não tinha 1 milhão, né? É muito sonhador. E aí nós pedimos para o poder público, falou assim, nós não temos muito, mas nós temos 37 mil reais que dá para começar. E dá para reformar, e dá para fazer. Ficava 250 mil para reformar. Mas a gente já podia fazer uma sala, 2 salas. Exatamente. E quando a Anelo começou a fazer, outras pessoas viram a gente fazer e começaram a doar. E nós conseguimos reformar tudo. Assim, foi assim... Nossa, o espaço lá é grande. E voltando à pergunta, que atividades hoje vocês fazem lá? O Anelo hoje é um projeto intergeracional. Nós atendemos, em média, de 1.000 alunos por ano. Nós temos desde do AEI musical, que é a aula de musicalização, para as crianças. A gente atende não só na sede do Anelo, mas também em alguns espaços públicos. Isso sempre foi a essência. A gente atende 300 crianças a partir dos 8 meses de idade. 8 meses? Nem sabia que dava pra... Pensando em quê? Em aproveitar o melhor momento de desenvolvimento da criança, a primeira infância. E ali a gente atende 300 crianças nesses espaços públicos. E na sede do Anelo, a gente tem aula de violão, cavaquinho, guitarra, contrabaixo, violino, cello, teclado, piano, bateria, né, flauta, instrumento de sopro, no geral, assim, os mais populares, saxofone, trompete, trombone, e aula de canto, porque não pode faltar, que é o instrumento natural de cada um de nós. Então, acordeon, né, a gente tem muitos alunos que vêm do Nordeste, então tem ali a sua, né, o seu contato com a sua música raiz. Então, assim, temos orquestra, temos grupos de representatividade, lá tem bandas só de mulheres, né? O projeto Anelo é um projeto que a gente chama de nosso lugar. Não tem partido político, não tem religião, né? Mas é muito acolhedor. A gente respeita a diversidade, a gente acolhe, mas nenhuma bandeira vai estar mais alta do que a do respeito. E a música, né? É incrível esse poder da música de unir tão, às vezes, diversos interesses, diversos perfis, né? De idade, de... Falando em diversidade, Campinas tem recebido muito haitiano. E lá no Florêncio tem muito. Conta um pouco. O Anelo tem incluído até o estrangeiro. Para nós é muito importante. E falando dos haitianos, quando o Brasil recebe uma pessoa que vem da Europa, dos Estados Unidos, a recepção é uma. Quando a gente recebe uma pessoa da minha cor, é outra. A recepção é diferente. E a gente sente isso na pele. Então, os haitianos, eles são, assim, celebridades do Anelo, literalmente. Assim, a gente acolhe e a gente quer ter muito por perto e deixa o convite aberto aqui, né? Porque a gente atende como prioridade para nós. E são protagonistas, não é só receber, não. Eles vêm participar da festa mesmo, né? Cantam, tocam, participam literalmente. Inclusive, os haitianos são destaques no nosso lugar. Que legal. E pelo que você está contando, eu estou pensando assim, em termos de resultado, além da inclusão de tanta gente, eu não sabia dos haitianos, né? Tem musicalização infantil para primeira. A gente sabe o impacto que tem isso no todo o desenvolvimento da criança. Vários grupos de vários interesses com vários instrumentos. Agora, os grupos de refugiados, nos haitianos, né? Esses são vários resultados do lado assim, de inclusão. E, além disso, o que mais que você pode contar de resultados da Anelo aí? Que eu sei que ele está escondendo o jogo. Não, tem muita coisa. A gente vê uma transformação
não só dentro, ultrapassa a sala de aula, ali o espaço do Anelo. A gente percebe o quanto o distrito do Campo Grande, que sempre foi destaque nas páginas policiais, ganhou capítulos diferentes, né? Um cenário diferente. Ainda tem problema, tem muitos problemas, porque a música também e o Anelo não é para ser uma cortina para isso, para as vulnerabilidades, pano de fundo. Não é. Mas a gente também tem esperança. Né? A gente também tem ideias, a gente existe por outros olhares também, né? E o que a gente vê é essa transformação e essa autoestima na comunidade, com os alunos. Hoje, a Anelo, assim, nós estamos engateando, sim, no ponto de inclusão, mas a gente está engateando de verdade. Nós não estamos parados nesse assunto. Né? Hoje nós contratamos esse ano um autista para trabalhar. Né? Eu sou pai de autista, eu tenho um filho autista, eu sei o quanto isso é o sonho, né? Essa independência. Né? Eu acho que um grande resultado da Anelo é essa transformação de vidas. Eu estava lá, tinha um agente da Fundação Casa esperando um dos alunos que ele tinha ido dirigindo. O Lucas passou, perguntou, e aí o seu menino? E ele falando num orgulho do moço, porque olha lá, eu tô tocando violino, falou com tanto orgulho que depois que a gente se separou, eu falei, nossa, Lucas, como esse pai se orgulha do filho. Ele falou, que pai? Ele é agente da Fundação Casa. Eu falei, nossa, que legal. Então, eu queria que você contasse a história do Levi, por exemplo, daquela moça que estava com depressão, porque eu acho que isso é o grande resultado que o Anelo traz, a transformação da vida de cada um. São muitas histórias, né? Então, começou com a minha e vai trazendo a história de tantas pessoas, porque as pessoas estão conectadas, né? É difícil contar uma história de uma pessoa só se a gente vive em sociedade, né? Então, foi muito assim, as histórias elas vão surgindo, assim, porque elas estão sendo escritas, né? Então, hoje o Anelo, com 23 anos, muita gente continua passando por lá, né? Em 2018, final de 2018, tem uma história muito legal, que eu chegando no Anelo, dou de cara com quem? Com Luciano Huck, né? Em 8 de novembro de 2018. Você não estava sabendo? Não, eu não sabia. A gente nunca escreveu uma carta, né, para ir no programa. E foi muito estranho, confesso, assim, porque eu pensei até que não fosse com a gente, mas eu desci do carro e tinha um monte de câmeras, assim, chegando no pequeno salão do Anelo. Aí eu dou de cara com o Luciano, e o Luciano, lá, eu vim aqui conhecer, porque eu estou muito curioso para conhecer a história do Anelo. Aí eu falei, nossa, mas eu fiquei pensando ali, né, a gente não escreveu uma carta. E foi cair a ficha porque apareceu um pai do lado. E aí eu fui lembrar a história desse pai, né, dessa família no Anelo. Em 2016 eu dava aula de piano e tinha ali numa turma uma adolescente de 15 anos que estava faltando bastante. E no Anelo a gente tem uma regra que não pode faltar mais 3 vezes, porque a gente tem muita gente querendo aprender, então não pode desperdiçar a oportunidade. É claro que cada caso tem que ser avaliado. E essa menina começou a faltar, o nome dela é Alissa. E ela começou a faltar, e eu falei, alguma coisa está acontecendo aí. Não é natural isso. Porque ela toca super bem. É uma musicista, toca bem, canta bem, né? Ali com seus 15 anos para 16. Eu falei, bom, hoje vai completar a 3ª. Eu não vou deixar, não. Então, eu finalizei uma aula um pouco mais cedo e fui até a casa dela, no bairro vizinho. A Anelo está no Florence 1, a casa dela no Florence 2. Fui até a casa dela, peguei o carro, fui até lá, bati na porta, no portão, a avó veio, perguntei, cadê a Alissa? Falou, tá no quarto. Falei assim, então a senhora chama. Aí a Alissa veio, toda contrariada, assim, nossa, cara de poucos amigos, assim. E falou, olha, o que você está fazendo aqui, professor? Eu falei, eu que te pergunto. Né? Você tem aula daqui a pouco, então, Alissa, eu não sei o que está acontecendo com você. Eu sei o que está acontecendo lá. E o que está acontecendo lá é que você está fazendo falta.
A gente tem uma apresentação daqui a pouco, já é no próximo mês. Então, se você não subir, eu não posso te levar de carro, não convém. Então, você pode chegar atrasada, mas se você não subir, eu desço aqui no final e vou ter uma reunião com seus pais e com você. E aí, ela subiu. E não faltou mais. E eu só fui entender a história por completo, tinha algumas suspeitas. É quando eu dei de cara com o Luciano Huck. Porque o pai dela escreveu a carta. Ele escreveu a carta porque a filha estava tentando suicídio. A filha estava com uma depressão muito forte. E ela faltava às aulas e em alguns momentos estava até internada. Então a família estava desesperada, ela desaparecia. Eu só estou falando isso, né, porque a Alissa mesmo hoje dá aula sobre isso. Ela palestra sobre isso. Né, e ela quer, sim, que essa história venha transformar a vida de outros adolescentes que passam por essas dificuldades. E ela é incrível, essa menina. E o pai que escreveu para o Luciano Ele escreveu, Huck, aí eu perguntei para ele, o que você escreveu? Né? Você colocou essa história? Aí ele falou assim, não, eu só coloquei, Luciano Huck, você conhece o Anelo? Se não conhece, deveria conhecer. E acabou a carta. E aí, até o Luciano me contou isso na van, assim, que ficou muito curioso, que nunca recebeu uma carta tão curta. Alguém que fosse tão direto, assim. E aí, essa é a grande beleza, porque as pessoas ficaram assim, o Luciano Huck vai lá, então vai dar dinheiro para o Anelo. O nosso prêmio é a vida da Alissa. Esse é o grande prêmio. E as pessoas ficaram assim, mas quanto... Tem até uma coisa engraçada em relação a isso, que o Luciano, a equipe dele, qual que era o objetivo? Apresentar a história do Anelo. Foram 54 minutos ininterruptos, de Globo, assim. 54 minutos. Influencia até hoje na história do Anelo. Tem gente que ainda lembra. E aí, o Luciano falou assim, a equipe dele, são 32 milhões de espectadores. Nós vamos convidar as pessoas para doar para o Anelo. Né? Então, 32 milhões. Estava Anelo no palco, Titãs e Alok. Andréia, quanto você acha que a gente arrecadou? 32 milhões de pessoas assistindo. Não faço ideia. Chuta que é se você acertar, a gente paga um almoço para você. Sei lá, 2 milhões, não sei, é muito, não faço ideia. 150 O quê? reais. Quando Reais? Lucas me contou, eu falei, 150 reais. O Brasil ainda não evoluiu ao ponto de doar em prol da educação, da cultura, da arte. Doa-se para muita emergência. Pegou fogo na casa, demoliu a casa. É para emergência, para educação, para formação, ainda a gente tem muita dificuldade. Então que nós estamos chegando ao fim do nosso programa, mas não podemos terminar sem essa questão. O que a gente precisa? Quem está nos ouvindo agora, o que pode fazer para potencializar para a ação da Anelo? O que vocês estão precisando para ampliar, para ser transformador na vida de outras pessoas, como foram na Alice? Como que a gente faz para dar esse impulso aí? Não somos Luciano Huck, mas quem sabe a gente tem mais sucesso. Eu penso assim, todo o apoio, não só o Anelo, mas a qualquer iniciativa boa, chega até o Anelo. Agora, quem quiser fazer algo direto para o Anelo, uma primeira coisa é fazer uma visita. É tomar um café com a gente, nem se for online. Vocês vão ter o endereço do Anelo, está no nosso site, boaideianoar.com.br. O Anelo fez a sua inscrição, tem a sua fichinha lá. Então, todos os dados para chegar até o Anelo estão por lá, gente. Mas o Lucas vai falar também. Pode falar o seu site, o seu Instagram, tal, essas coisas. Quem quiser visitar o Anelo presencialmente é ali no Jardim Florence. Depois a gente deixa o endereço, né? E quem não puder ir até lá, nesse momento, pode fazer uma visita online no Instagram, né, que é @Instituto Anelo, o nosso site, que é anelo.org.br, tem no YouTube, tem vídeos maravilhosos. Né? A gente acabou, não deu tempo de falar do nosso lugar do videoclipe, que é Anelo, do prêmio que recebemos, mas está lá a história também, né? Mas a gente vai ter outros momentos. E vocês recebem também doação financeira? Sim, hoje a Anelo tem um projeto de lei, né,
que possibilita pessoas destinar, através até do imposto de renda, pessoas que fazem doação livre, própria, né? Doação, a pessoa quer doar um valor, assim como aquele morador de rua fez, todo valor é muito bem-vindo. E voluntários? Vocês estão recebendo voluntários? A gente sempre, nossa diretoria é composta apenas por voluntários. Né? A gente sempre tem ali os pais participando, voluntários, as empresas têm esses programas de incentivo para voluntários da empresa, né? Mas se algum ouvinte nosso, sei lá, toca alguma coisa ou quer ajudar na organização, tal, também tem esse espaço para ser voluntário. É sempre muito bem-vindo. Legal. Sempre muito bem-vindo e ir lá, conhecer, tomar um café, conhecer o território, e é muito importante para a gente. Muito bom. A gente te agradece muito a presença. A gente só queria encerrar o nosso programa com que boa ideia você lança no ar hoje. Olha, uma boa ideia é começar. Se você tem assim, o que te deixa feliz, né? O que te faz existir, né? É começar. É falar, olha, por mais que pode ser uma ideia muito maluca, né? Daqui a um tempo pode impactar a vida de muita gente. Então, assim, minha boa ideia é você acreditar na ideia que você tem, né? Começa, porque pode mudar a vida de muita gente, senão vai mudar a sua, né? E vai contagiar outras pessoas, com certeza. Nossa, que lindo, adorei. E olha, gente, conta com a gente. Conforme a ideia que vocês tiverem, conta pra gente que a gente bota aqui no ar. Exatamente. E mais uma ideia que a gente coloca aqui é você também dar um like no nosso programa, no YouTube, Instagram. Em breve teremos também em podcast, apenas em áudio. Compartilhe e dê o seu joinha lá pra gente. Todas as ideias que vocês tiverem, sugestões, recomendações, manda para a gente nas nossas redes sociais. Quem sabe, da próxima vez, é você que está sentado aqui com o seu projeto, com a sua boa ideia que você jogou ao ar e está frutificando hoje. Até a próxima, pessoal. Até mais.